Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sóbrios Cast, comigo, Zuriel Palma, do Sóbrio Curioso, e com Mari Guterres, do Movimento Ponto Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais um aí, episódio legal pra caramba. Muitas coisas boas. Exatamente, com certeza. Hoje no Sóbrios Cast, a gente recebe uma convidada que quebrou barreiras no mercado das cervejas artesanais. A gente vai receber a Luísa Tolosa, ela que é fundadora da Cerveja Dádiva. Nós vamos conhecer sua história de vida, falar sobre empreendedorismo feminino, inovação, o futuro da cerveja sem álcools e o impacto que ela vem deixando na indústria. A gente recebe agora aqui Luísa Tolosa. Seja muito bem-vinda, Luísa. Oi, Oi, pessoal. Lu! Oi, Mário. Oi, Zuriel. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que delícia. Nós que agradecemos bastante o seu tempo de estar aqui com a gente e tenho certeza que esse podcast vai ser bem legal, vai ser bastante informativo. Com certeza. Mostrar esse universo feminino, né, Lu? Maravilhoso. Pois é, bem vasto. Com certeza. Exatamente. Lu, queria que a gente começando do início mesmo, que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional, né? Antes de empreender no universo da cerveja. Claro. Bom, eu sou formada em administração de empresas e nunca me vi empreendendo quando eu estava na faculdade, assim, me via trabalhando como uma boa Faria Limer, provavelmente. E aí, enfim, acabei entrando em banco, trabalhei em consultoria, e em um determinado momento entendi que eu me via muito mais na posição do cliente que estava decidindo sobre aquela consultoria que eu estava prestando para ele, do que como consultora, né? E aí isso começou a me trazer algumas reflexões e eu acabei saindo dessa empresa e acabei me envolvendo em um projeto que tinha bastante a ver com empreendedorismo. Fiz uma viagem para a Índia, foi uma viagem super assim, importante na minha vida, que mudou muito a forma como eu penso e a forma como eu me arrisquei com a dádiva, com certeza isso teve um toquezinho ali dessa experiência, e fiquei 2 meses lá, não foi nenhuma experiência enorme, mas foi bastante importante, assim, e profunda para que me ensinasse. Eu acho que a grande questão ali, acho que o grande ponto que eu aprendi nessa experiência foi que nem tudo a gente consegue controlar quando a gente vai empreender, ou quando a gente vai, muitas decisões a gente toma sem poder controlar tudo que está em volta, né? Com certeza. Principalmente quando a gente vai empreender, né? Porque assim, são muitas variáveis, são muitos riscos, tem muitas coisas que podem acontecer. O Excel aceita tudo, como a gente sabe, e a vida real é outra história, né? Então, eu tive bastante, essa experiência foi super importante, e daí acabei, depois, enfim, estava envolvida nesse projeto de empreendedorismo, continuei envolvida nesse projeto, e em 2012 para 2013, eu falei, bom, beleza, acho que eu quero trilhar esse caminho mesmo, e aí acabei chegando na cerveja artesanal muito mais por uma oportunidade ali que eu vi no mercado. Ainda tinha pouquíssimas cervejarias, a cerveja artesanal ainda era algo muito, muito incipiente aqui no Brasil. Claro, quando a gente olhava Estados Unidos, tudo, né? Quando a gente olha Estados Unidos é sempre maior. Sim. Naquela época era muito maior ainda, era gigante o mercado de craft beer lá nos Estados Unidos. Então, isso foi me inspirando um pouco, fui ali conhecendo algumas pessoas, conheci 2 pessoas que abriram a dádiva junto comigo. Enfim, não sei se eu já estou indo muito além, mas pode a história... ir, que é uma delícia, assim, é a linha do tempo mesmo, vai contando. E aí foi isso, e daí a gente realmente acabou decidindo abrir a fábrica, e acho que assim, né, montar a fábrica é uma possibilidade que já nos dava e já nos pareceu desde o início uma possibilidade que dava mais flexibilidade, enfim, né, poder de decisão ali sobre o que produzir, como produzir. E vocês já começaram como fábrica, não como produção cigana? Exato, a gente já começou como fábrica, já existia cigano nessa época, mas era muito pouco, era algo bem, bem pequeno mesmo, e a gente então abriu a fábrica com 5 tanques de 2.000 litros, uma fábrica bem pequena, com 10.000 litros instalados,
hoje existe um mercado de cervejarias de brewpubs ou de cervejarias menores, né? Então, hoje, 10 mil litros é uma fábrica grande, né? Já que existe esse novo nicho, que na época não existia, é uma fábrica, mas na época não existia isso. Então, assim, claro, a gente começou pequeno e aí, foi em São Paulo? A fábrica sempre foi em São Paulo? A gente fica em Várzea Paulista, fica a 40 quilômetros daqui de São Paulo, mas sempre foi lá no mesmo local. O que a gente fez é que a gente acabou ampliando. Então, hoje a gente tem um outro galpão, que não é colado, a gente passa a cerveja de um galpão para o outro, mas é isso. Então, a gente começou lá, continuamos lá. É um galpão que ele sempre teve ali um espaço disponível para a gente colocar mais tanques, e a gente cresceu e tivemos essa oportunidade de colocar mais tanques e aumentar a nossa capacidade produtiva, assim como aconteceu aí nos anos seguintes. E é isso, estamos aí, até hoje, sobrevivendo. Bem legal. E conta pra gente também, assim, porque qual foi a visão inicial ao criar a Dádiva e qual foi o que está por trás do nome e também do logotipo da Libélula também, né? Sim. Então, a história é engraçada, assim, porque o nome Dádiva veio desde o começo, que é um presente que a gente dá sem receber nada em troca, né? Eu acho que isso já mostra muito o que a gente queria com a cerveja, né? E com a nossa história, e com o posicionamento, que eu acho que foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo dos anos, assim. Eu acho que a gente não abriu a Dádiva com um posicionamento muito claro, coisa que recomendo que façam. Quando você vai abrir uma empresa, recomendo que você já tenha muito claro. Na época, eu acho que a gente foi construindo isso. Era um mercado também muito, muito pequeno, ainda muito que estava se entendendo. Então, acho tem muita que referência, né? Às vezes com pouca referência. Então, assim, você vai fazendo o que dá, né? Vai colocando em movimento, assim. Foi meio isso. Mas e você lembra na época quais eram as outras cervejarias que tinham que... Olha, a Colorado já existia, a Vals. Tanto é que, se não me engano, não sei se elas foram compradas. A gente abriu em 2014, fevereiro de 2014. Eu não me lembro se elas foram compradas em 2015 ou 2016. Eu acho que foi até 2015, viu? Já faz um bom tempo pela Ambev, né? Então, mas já existiam as duas. Uma das primeiras ciganas a Bamberg também, que é uma cervejaria bem forte Curitiba, aqui no interior de São Paulo. De São Paulo, a Bamberg fica em Votorantim. Em Curitiba tem a Whey, que também é uma cervejaria bem antiga. Tem a Bode Brown, que também é uma cervejaria antiga, também de Curitiba. E aí também tinha... e tem a Júpiter, né, que foi uma das primeiras cervejarias ciganas, se não a primeira cervejaria cigana, de fato, assim, como, né, apresentada como cigana. Apresentada como uma cervejaria cigana. Até explica como é que é essa cervejaria cigana, porque acho que tem gente que está escutando. Ótimo. O que é isso, né? Até no mercado, e até a gente teve um outro episódio que a gente falou um pouco mais sobre cerveja zero, e tem algumas marcas hoje do mercado que nasceram zero e que são ciganas, e aí a gente acabou não falando o que era também, então é bom até tirar uma onda. Vamos explicar pra gente. Então, olha, cada vez mais eu descubro que cigano é um termo cervejeiro, porque outros mercados não usam esse termo, mas é simplesmente terceirização, o significado de terceirização. Então, você tem a sua receita, você quer criar a sua marca de cerveja e você não quer criar uma fábrica, você não quer ter uma indústria, uma estrutura física, você, então, terceiriza a sua produção em uma fábrica, né? Isso é super comum em vários mercados, imagina, mercado de cosmético, isso é super comum. Sim. Mercado de bebida mesmo, bebidas não alcoólicas, como eu sei que vocês, né, conversam aí muito, conhecem muitas. Mas na cerveja a gente chama de cigano. Então, mas é isso. Simplesmente um processo de terceirização, onde a fábrica produz uma receita que não foi desenvolvida por nós e a gente vende para uma empresa que vai fazer a distribuição, né? A venda não é nossa responsabilidade. Legal. Acabou que a gente perguntou, acabou fugindo um pouco, só voltando lá na origem do nome Dádiva e do logo. Da Libélula. Então, e aí a Libélula... Então, assim, o nome Dádiva sempre foi Dádiva, mas de 2014 até o meio de 2015, a gente tinha outro logo.
Como eu comentei inicialmente, eu tive 2 sócios que abriram a empresa comigo, eles acabaram saindo rapidamente, e eu acho que esse logo, ele foi ali uma tentativa de uma sociedade que acabou, cada um seguiu o seu caminho e tal, acabou não, né, continuando, indo para frente. E aí eu acho que foi um pouco nesse momento de falar, bom, então tá, a Dádiva, o nome, beleza, mas talvez a comunicação a gente tenha que encontrar outra identidade, outra forma de se apresentar, já um ano depois, já entendendo um pouco melhor o mercado, que estava ali. E aí, então, veio a libélula, né? E a libélula é um símbolo de alegria, de prosperidade, de coisas boas, de boa sorte. Tem várias lendas que trazem a libélula com esse símbolo. E aí eu acho que tem tudo a ver com o nome, né? E tudo a ver com o que a gente quer levar, né? Então, acho que, assim, a gente se preocupa muito em levar as nossas cervejas de uma forma carismática. Eu gosto muito dessa palavra, assim. Eu acho que a gente é uma cervejaria carismática, assim. A gente... não necessariamente os nossos rótulos são... assim, eles levam uma leveza. Desculpa pela palavra ruim, mas... Sim. Elas, não necessariamente os rótulos são todos, né, traduzem uma leveza, uma coisa, mas eu acho que tem essa coisa mais assim de incluir do que de excluir, sabe? E muito artístico também, eu percebo. Você contar pra gente o que rola aí, porque, cara, você olha assim, você bate o olho na gôndola, você fala, essa cervejaria da Dádiva, essa da Dádiva. É legal pra caramba isso, né, a identificação de vocês. Então, assim, a gente gosta muito de cor e eu acho que, assim, a gente está indo cada vez mais para um caminho de mostrar, de levar sensações para as pessoas, né? Então, quando a gente fala de cervejas mais alcoólicas, menos alcoólicas, com álcool, sem álcool, envelhecidas ou não envelhecidas, a gente procura não levar o ingrediente como o principal atributo dessa cerveja, ou não levar a potência alcoólica ou a não potência alcoólica como atributo, né? Eu acho que a gente procura levar a sensação, né? Assim, a gente fez uma cerveja sem álcool recentemente, que é uma sour sem álcool, e ela se chama Amorinha. O que é essa Amorinha, né? O que a gente tentou traduzir ali pelo rótulo, pela história que a gente conta? É aquela amora que você pega do pé, que suja a mão, sabe? Que tem aquela cor bem... Aquela cor que, assim, olhou, sujou, né? Mas é aquele manchado gostoso, aquele manchado bonito, aquela cor, sabe, que te dá uma lembrança, que te traz uma sensação de você estar fora, né, curtindo o ar livre. Aquela amora que tem aquela textura gostosa e, ao mesmo tempo, aquele pelinho, aquele espinhozinho, né? Sim. Então, é um pouco isso, assim, eu acho que a gente tem ido cada vez mais para esse caminho. E os rótulos vão levando essas sensações, né, do que só o ingrediente. Eu acho que isso acaba fazendo com que a gente encontre um caminho mais nosso, assim, né, dentre um mercado criativo e deve ser muito difícil, assim, porque na verdade vocês vivem o universo do aroma, do sabor. Aí quando você vai olhar isso num desenho ou numa imagem, deve ser difícil você fazer essa associação, assim, né? Tipo, tem artistas que tipo, apoiam vocês ou vocês vão criando as ideias. Como é que funciona essa parte criativa, assim, do rótulo? Olha, os nossos rótulos, na verdade, a libélula já foi criada por um designer que é o Nani, e ele continua sendo a pessoa há 11 anos que faz os nossos rótulos, há 10 anos, na verdade, que faz os nossos rótulos. E o Nani é, assim, muito mais do que um designer, ele tem, assim, ele é um artista, de fato, mas ele é uma pessoa que discute. Muitas vezes eu passo para ele um briefing, ele fala, não gostei. Acho que isso aí não tem a cara da Dádiva, não, Lu. Aí eu falo, poxa, gente, mas calma aí. Isso é legal, porque uma pessoa que está há 10 anos, ela viveu toda a história, né? Então, totalmente. Ele fala, isso é a cara da outra cervejaria, Luísa. Vamos mudar. Aí a gente... Mas é legal isso, porque eu acho que o lado criativo, às vezes a gente vai para uma linha, né? E ter uma opinião é importante também, né? Super. E, então, assim, a gente constrói muito juntos, né? A gente tem muito essa troca. Claro, internamente também, a gente tem outras pessoas que também trabalham no nosso marketing, mas o Nani é uma pessoa super importante para a construção da marca, da identidade, desses rótulos que vocês conhecem.
E a gente vai, né, enfim, entendendo um pouco como levar isso, as cores, a gente sempre pensa muito, né, que cor que vai ter, que saturação que vai ter, que tipografia que vai ter, a gente tem pensado cada vez mais em tipografia, né, assim, a Mimo, e aí também dando outro exemplo aqui de uma sour sem álcool que a gente lançou recentemente, a Mimo é outra sour que a gente fez, ela tem um toque de laranja e de gengibre, e a tipografia dela é uma tipografia fofa, assim, é um mimo. É aquela propaganda do Comfort, do ursinho. Comfort, talvez podem aqui falar que eu estou copiando o Comfort. Mas sabe aquela imagem de jogar um negócio num edredom fofo? Sim, sim. A Mimo, eu acho que ela passa, eu gostaria que ela passasse isso para vocês, para mim ela passa. Super legal. Não, e é super saborosa, eu adoro. Nossa, eu adorei, experimentei recentemente e adorei. Um produto então super... é outro aspecto também aí que eu acho que contribui também para a identidade dos rótulos. E que é legal porque eu acho que tem esse lado criativo, assim, às vezes, mesmo que você faça, né, que você empreenda e tudo mais, às vezes esse lado não fica tão próximo, né? Então, assim, eu acho que é um lado criativo, intuitivo, que traz esse universo da cerveja que às vezes a gente nem imagina, né? O quanto tá por trás, porque tem tudo a ver, né? Com aroma, com sabor, com a experiência. A pessoa pega uma lata, por que ela vai pegar essa? Não é pelo preço, é pelo estilo do produto, né? E as pessoas se ligam muito com rótulo, eu acho, assim. Eu trabalhei muito tempo com vinho. Cara, rótulo vende muito, assim, né? Então, assim, é onde você identifica o cliente, onde ele também se identifica, né? Não, sem dúvidas, assim, e claro, né, em 11 anos, quase 12, a gente já fez muita cerveja que a cerveja estava um espetáculo, o rótulo estava legal, e aí, tipo, vende médio. Aí você faz uma cerveja que tá legal, mas o rótulo tá um espetáculo e vende mais, né? Então, assim, isso acontece e às vezes também a gente isso já aconteceu algumas vezes com a gente, assim. Talvez um pouco porque a gente faz mais rótulo, mais colorido. Às vezes que a gente tentou fazer rótulo minimalista, nem sempre deu muito certo, para ser bem sincera, assim. Eu acho que, sei lá, talvez as pessoas achassem que faltava graça, e daí, consequentemente, a cerveja não era tão interessante, mas, assim, os rótulos mais coloridos, para a gente, sempre deram mais certo, assim. Apesar de adorar, pessoalmente, rótulos minimalistas, a gente percebe mas você vai criando essa que combina identidade, mais. Né? E as pessoas vão se identificando, e depois é difícil você também mudar muito, né? Às vezes você pode mudar na linha de sem álcool, por exemplo, e ser uma cara diferente, mas nem sempre você consegue fazer. Porque eu vejo que você tem muitas opções, né? Vocês têm sempre em linhas muitas opções ou vocês ficam sempre numas. Mari, eu acho que assim, o mercado, a gente já está há tantos anos que a gente já passou por algumas fases do mercado, assim. Então, teve, claro, lá atrás, 2014, 2015, imagina, a gente falava de ter 2, 3, 5 produtos em linha no máximo, né? Aí a gente chegou ali 2016, 17, 18, assim, bombando, muito lançamento, né? O mercado muito ávido por novidade. E aí a gente foi lançando um monte de coisa, como todas as cervejarias faziam. Sim. E era muito importante, e claro, né? Não é tudo que você lança uma vez, você vai continuar fazendo. Então, a gente passou por um momento em que a gente tinha poucos produtos de linha e muitos lançamentos. E aí, esses lançamentos que tinham uma boa aceitação, as pessoas pediam, a gente percebia que eram produtos que, putz, por algum motivo as pessoas guardaram ali. Aí, claro, né, é quando se acerta, né? Produto, preço, é a história do marketing clássica, né? E aí, os produtos acabavam ficando em linha, né? Hoje, eu acho que a gente está num momento de um mercado um pouco mais maduro, não sei se maduro é a palavra correta, mas um pouco menos ansioso por lançamentos, assim, principalmente. Então, a gente continua fazendo lançamentos, ainda é algo super importante, algo que a gente adora fazer. Então, a gente faz cervejas novas, de sabores diferentes, com histórias novas e tal, mas a gente hoje tem uma linha regular maior do que a linha que a gente tinha antes. Acho que hoje provavelmente a nossa maior linha de cervejas regulares é atualmente.
Então, a gente tem alguns rótulos que são de linha, e aí os sazonais entram e saem. E aí pode ser sazonal porque usa algum ingrediente que é sazonal, pode ser sazonal porque é um estilo que tem mais sentido numa época do ano ou em outra, pode ser sazonal porque, putz, é uma collab com alguém, então tá bom, a gente vai fazer uma vez, não vamos fazer sempre, né? Então, tem ali alguns tipos de sazonalidade que a gente vai trabalhando também. E aí, chegando, você falando sobre esses lançamentos e tudo, como é que chegou-se na decisão de agora vamos produzir um rótulo sem álcool, vamos fazer um lançamento de uma cerveja sem álcool? Quando que isso surgiu? Quando que foi o primeiro lançamento? Olha, Zuriel, você sabe que isso surgiu bem antes das cervejas sem álcool estarem tão, assim, em alta, né? Agora, eu não me lembro, acho que a gente lançou a nossa em 2019, acho não, foi 2019. E até Em 2019, você pegando até um pouco antes até da marca Maior Zero, que foi lançada na pandemia, né? É isso mesmo, foi em 2019, que foi um pouco antes da pandemia. E quando a gente fez a nossa Golden Ale sem álcool, a gente fez muito nesse objetivo de a Dádiva ser uma marca que mais inclui do que exclui, né? Então, assim, vamos fazer uma cerveja sem álcool, vamos fazer uma cerveja sem glúten, né? Vamos trazer outros públicos que, de repente, não estão ali aproveitando, né, essas oportunidades, esses produtos que a gente, como cervejaria, pode criar e produzir, né? E pessoas que têm qualquer tipo, né, esses tipos de restrição. Exato. Então, a gente fez a IPA sem glúten e depois fizemos a cerveja sem álcool. E a gente optou por fazer a cerveja sem álcool com uma base de cerveja que é uma Golden Ale. Então, a gente fez questão de não fazer uma Pilsen, que também é uma cerveja ótima, mas a gente optou por usar um estilo que era menos óbvio, né? Ele tem um toque um pouquinho mais frutado, é um produto um pouco mais interessante, assim, do ponto de vista sensorial, do que uma cerveja Pilsen. E foi muito legal, assim, foi um momento importante quando, né, o mercado começou a ter mais opções de sem álcool. A gente percebeu que, putz, que legal que isso está sendo mais falado e realmente, né, acaba aí aumentando o mercado para todo mundo. E como que você enxerga hoje o crescimento desse mercado de cerveja sem álcool no Brasil? A gente vê que nos Estados Unidos já tem até um mercado um pouco mais estabelecido da Zero, não só como você pega Atlantic Brewing, né? Você pega assim, ela hoje é uma opção até para quem escolheu parar de beber, ou até mesmo para quem, às vezes, no dia não quer beber. Às vezes você vê, até lá nos Estados Unidos, você vê em alguns bares as pessoas até que tomam cerveja normal um dia, tá tomando Atlantic Brew e tal. Como é que você enxerga no Brasil esse mercado? Você acha que vai crescer? Como é que... Eu vejo bastante esse mercado de cerveja sem álcool como uma opção para um caminho de moderação para as pessoas que já consomem álcool. Claro, tem pessoas que não consomem álcool e que pode ser uma opção, né, dependendo ali da sua decisão, mas eu vejo muito como uma opção para a pessoa que quer reduzir o seu consumo de álcool. Ou ainda, se ela está em algum momento da vida em que ela não pode consumir, enfim, né, com alguma restrição de saúde normalmente e tal. Mas, e aí, claro, a gente conversando também com clientes, né, entre as pessoas que a gente conhece que trabalham com cerveja, entre amigos que há 5, 7, 8 anos estavam ali segunda-feira no bar com a gente, fazendo evento, trabalhando, mas também consumindo e tal. De repente você fala, putz, chegou uma hora que a gente cansa, né? A gente precisa, todo mundo entende ali que ter mais dias de moderação são importantes. Então, eu acho que a cerveja sem álcool, ela tem um caminho importante nisso, né? Quando a gente fala sobre reduzir o consumo, vai ter quem pode restringir totalmente, quem só quer ter ali dias onde vai ter uma experiência como, né, com mais saborosa ou e tal, mas sem álcool, né? E eu acho que esse é o caminho aí que a gente tá vendo o mercado seguir. Sim. Bem legal. E hoje você chegou a comentar dois rótulos. Fala pra gente quais são os rótulos hoje Zero que vocês têm disponíveis à venda.
Hoje a gente tem 3 rótulos, na verdade, sem álcool. A gente tem a Golden Ale sem álcool, que é aquela primeira que a gente lançou em 2019. Ela se chama Hello Sunshine, ela está dentro de uma linha que a gente tem, então ela tem a mesma carinha das outras. Não é assim, é uma cerveja diferente, sabe? Ela está dentro ali da cara da linha de todas as outras, mas ela é uma cerveja sem álcool. E aí a gente fez 2 cervejas sours sem álcool, né? Cerveja sour é um estilo que ele é ácido, então elas passam, a gente faz uma base de uma cerveja sour que passa por um processo de acidificação. Então ela vai ter o pH um pouco mais baixo, ela vai ser mais azedinha, né? A gente vai sentir aquele pegadinha, quando pega assim na boca, exato. Então, depois que a gente faz essa base, a gente fermenta essa cerveja com uma levedura específica, que consome alguns açúcares não fermentescíveis, e que não são, e que essa fermentação ela não vai transformar esse açúcar em álcool, né? Ela transforma em outros subprodutos. E isso faz com que a cerveja fique até 0,5%. Ela faz um pouquinho de álcool, mas é muito pouco. A gente, então, tem esse máximo permitido, que é de 0,5% de álcool. E aí, depois que a gente faz essa base, a gente colocou fruta, né? Então, em uma a gente colocou a laranja e o gengibre, na outra a gente colocou a amora e também um toquezinho de tangerina, de casca de laranja. E então a gente fez a Mimo e a Amorinha, que são essas 2 sours sem álcool. A Marinha é bem legal, super saborosa. Eu adoro. Exatamente. E ela é bonita, né? São lindas. E a questão da produção, ela, você até chegou a comentar um pouquinho aqui agora sobre como é a questão da fermentação. Ela necessita de um cuidado mais especial do que a cerveja tradicional? Porque às vezes é feita num tanque diferente, como é que... Precisa de alguma restrição, precisa de algum jeito diferente? Tempo de produção? O tempo é diferente. A produção em si, ela é feita nos mesmos tanques que a gente já produz. Claro que cada tanque, antes de qualquer produção, passa por um processo de limpeza, de sanitização bastante rigoroso. E aí a gente, então, então a gente usa os mesmos equipamentos. A questão é que a cerveja sem álcool, ela é mais sensível, né? Você não pode fermentar mais. Não pode bobear. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse processo de fermentação, né? E fazer as medições e acompanhar a cerveja, porque no dia que ela terminou de fermentar, de acordo com as nossas análises, a gente precisa interromper essa fermentação. Então, assim, ela não pode mais fermentar. E aí é um momento importante, você não pode esperar, passou um dia, passou um final de semana, né? A gente faz até a nossa cerveja sem álcool sempre no início da semana, para que a gente não corra o risco de passar o final de semana e perder ali algum controle importante, algum parâmetro importante da cerveja. Então, é uma cerveja bastante sensível nesse sentido, né? O tempo dela é muito preciso. É dela, né? Não dá para bobear. Ela que escolhe. Não dá para bobear. E é bem legal também a gente entrar, porque você falou até a questão da fermentação, porque tem uma legislação, né, que não só no Brasil, mas no mundo, que a cerveja tem a diferença da cerveja sem álcool e da cerveja zero, né? A cerveja sem álcool ela pode ter até 0,5% de graduação alcoólica, né? O que a gente até em outro episódio já mostrou que isso ele não acumula, né? Então você pode tomar 3 ou 4 cervejas, ele não vai virar 2%. Ele é como se fosse um alimento, um suco de uva, ele não vai metabolizar no organismo, né? E aí tem essa diferenciação, né? De 0,5 e de 0, né? Eu acho que é um ponto super importante, porque é uma coisa bem técnica mesmo, sabe? Bem de legislação. E aí, às vezes, se o consumidor não conhece ou não sabe, né, essa informação, eu já tive experiências de consumidores que acham que a gente está vendendo uma coisa que a gente não está, sabe? Ficam meio assim desconfiados, né? E não é uma questão, né? A gente está seguindo a legislação exata que diz que cerveja que tem até 0,5% de álcool,
Ela pode ter 0, ela pode ter 0,1, 0,2, 3, 4 e até 5. Ela é considerada sem álcool. Para uma cerveja ser chamada 0, ela precisa ter 0,0% de álcool. E aí são cervejas que elas normalmente precisam passar por um processo de desalcoolização. E isso normalmente só é feito em grande indústria, né? Então a gente está falando de, claro, as grandes marcas, as grandes cervejarias aí que a gente conhece, falam, é a cerveja 0, né? Elas de fato conseguem fazer uma cerveja 0. Provavelmente as micro cervejarias, bom, a Dádiva é uma delas, e sei que muitas outras, a gente faz cerveja sem álcool, porque ela tem essa pequena fermentação. São métodos de produção diferentes. Sim. O método que a gente produz. E eu reparo, assim, muito porque as industrializadas, elas chegam a 0, mas elas colocam aromatizante. Então, todas elas têm no rótulo, se você olha no rótulo, tem. E é muito engraçado, porque eu acho que eles começaram, e assim, às vezes eu sinto diferença. Depois que você começa tomando uma, depois você, sei lá, passa uns 3, 4 meses, você pega de novo para experimentar, você fala, nossa, parece que mudou alguma coisa. É como se eles estivessem, na verdade, acertando na dosagem do aroma, assim, pelo menos que eu sinto, sabe? Porque como ele desalcooliza, quando você desalcooliza, você perde aroma e sabor. Então, é diferente. Quando você toma uma cerveja sem álcool, na minha opinião, tá? Mas quando você toma uma cerveja sem álcool, é muito diferente a experiência. Porque muita gente tem a característica da cerveja sem álcool como a 0, né? Com as experiências das grandes empresas. E quando você toma uma sem álcool, você fala, gente, tipo, às vezes até a gente acha que é estranho. Até a gente fala, nossa, mas não é tão perfeita, né? Tipo, porque ela é complexa, ela tem aroma, ela tem sabor. E sabor de verdade, não é tipo um sabor que você vê que é artificial, entendeu? Então, assim, eu sinto, de tanto experimentar alguma cerveja sem álcool e 0, de ver essa diferença, assim, porque eu acho que realmente você não precisar incluir o aromatizante é uma dádiva, né? É um presente você poder fazer isso, porque é diferente a experiência. Tanto que quando eu comecei a experimentar sem álcool, eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer esses produtos, porque a experiência é muito parecida. E para mim, assim, eu falo, cara, a minha opção hoje é não beber mais álcool, nenhum produto alcoólico. Então, por opção, eu falo, gente, eu nunca mais beberia mesmo, porque para mim é a mesma sensação, assim, né? A cerveja sem álcool, para mim, são legal. Espetaculares, assim. Eu acho que entra num lugar muito legal. E é muito legal, porque em 2019, quando a gente lançou a nossa primeira sem álcool, o feedback que a gente recebia era esse. Nossa, mas tem gosto de cerveja, né? É isso! Então, assim, hoje a gente tem um mercado com muito mais opções, felizmente, tem ótimas cervejarias fazendo ótimas cervejas. Na época, como você tinha menos opções, e a grande indústria fazia, assim, algumas versões antigas de cerveja sem álcool que a gente vai lembrar, aquele gosto meio adocicado, né? A gente fala que é o gosto de mosto, né? Que o mosto de cerveja é grão e água, né? Tipo, é um chá. Então, sim. Que na verdade é um produto não fermentado, né? Assim, o mosto é uma bebida, um momento da cerveja que ela não passou por fermentação. Mas e esse era o principal feedback que a gente ouvia. Nossa, tem gosto de cerveja. E é exatamente isso que você está falando. Não, e eu sou a pessoa da cerveja com gosto de cerveja, assim. Tanto que, na verdade, algumas sours, por exemplo, eu gosto, mas para mim ela remete muito mais a um drink, porque eu sempre fui consumidora de cerveja Pilsen, normal. Eu nunca fui uma pessoa super especialista em cervejas artesanais. Eu sempre gostei da parte de vinho, porque eu trabalhava com vinho, mas a minha paixão sempre foi o sabor da cerveja puramente. E aí, quando eu comecei a olhar, né, a entender um pouco mais também desse universo de sem álcool, eu falei, gente, depois que as pessoas experimentam o artesanal, cara, assim, a experiência é muito parecida. E eu acho que por causa do lúpulo, né, até o Davi explicou um pouquinho pra gente, o lúpulo também dá um relaxamento, ele também traz uma leveza também para a bebida, né? Então, você não se preocupa com álcool e não se preocupa também com a ressaca e com tudo mais. Então, ela é perfeita. Para mim, E hoje no Mercado Zero a gente percebe muito também que, imagino que quando você lançou a Dádiva lá em 2014, no mercado artesanal também você tinha que comunicar que sim, conseguimos fazer cerveja de qualidade aqui no Brasil e tudo certinho. Agora com a Zero também é comunicar isso, aquela cerveja com a Zero e sem álcool, né?
aquela cerveja sem álcool que você tomava lá na década de 90, aquilo Não ali existe mais. não existe mais, não. A qualidade é muito parecida. Então acho que as Sim. pessoas estão descobrindo também, né, que pode-se beber uma cerveja sem álcool com muita qualidade também, né? Exato, exato. E sabor, né? Eu acho que o lúpulo também tem isso, né? O sabor do lúpulo é muito gostoso, né? Que seja a fruta que você vai colocar, a acidez, né? Então, tudo isso vai trazendo essa sensação das camadas de sabor, da complexidade, ainda que a cerveja seja leve, né? Mas de você perceber cada nuance da cerveja na boca. E isso remete cada vez mais, né? Remete muito à experiência de tomar uma cerveja com álcool, né? Então, para quem está buscando lembrar dessa sensação, né? Tem ótimas opções de cerveja sem álcool que conseguem reproduzir. E na parte de vendas mesmo da Dádiva, vocês perceberam alguma tendência de aumento de venda da Zero ou ainda não? Da sem álcool, né? Da sem álcool, desculpa. Não, sim, a gente continua vendendo muito bem a nossa. Essas sour sem álcool foram super bem aceitas, então, realmente, assim, e a gente vê que é um produto de complemento de pedido, né? Então, assim, beleza, quero o chopp, lager, quero a double IPA, quero as pink lemonade, parará, mas, cara, me manda uma caixinha de sem álcool também. Ah, não, me manda, assim como também ocorre com a sem glúten. Né? Então, assim, o que eu acho muito legal, porque mostra que o bar, o restaurante, a loja, está preocupado em oferecer um portfólio de produtos mais completo para o cliente, que é complexo, né? E que é plural, né? Então, e muitas vezes o mesmo cliente tem momentos diferentes. Então, olha, aquele cliente assíduo aqui do meu bar, quando ele vem na terça-feira, ele quer beber uma cerveja sem álcool. Né? Quando ele vem na sexta, beleza, ele vai tomar o chopp do happy hour. Quando ele vem no sábado, ele quer beber uma double IPA. Mas que legal que na terça-feira eu posso oferecer para ele uma cerveja sem álcool, né? Então, às vezes a gente está falando da mesma pessoa, às vezes a gente está falando de pessoas diferentes, mas são momentos de consumo diferentes. E é muito bom que os nossos clientes, né, que os bares estão olhando para esse público, não como assim, é um público diferente. Nossa, será que vão vir as pessoas que não bebem aqui? Não é isso, né? É o momento ali, é o dia de consumo, é uma opção. E eu acho que é muito legal também a gente ver que, felizmente, chegamos nesse momento em que não tem mais tanto preconceito, né? Mas ainda tem um pouquinho, mas acho que menos. Esse preconceito com as pessoas que não estão bebendo, ou que estão num dia de moderação, ou que estão num dia... Então, eu fico, já faz alguns anos que eu fico 1 mês por ano sem consumir álcool. E cada ano é mais fácil. É mais fácil porque tem mais opções, mas é mais fácil porque as pessoas também me julgam menos, no caso da minha roda social ali, né? Sim. Mas por quê? Mas o que mais? Nem uma cerveja, mas nem uma taça, mas as pessoas não ficam mais perguntando, gente, que bom, sabe? É minha decisão, não preciso explicar para ninguém. Então, isso é muito legal também, né? A gente poder decidir não beber sem dar explicação. Não, a gente aborda muito isso, assim. E tanto que, na verdade, é um dos papéis principais do nosso canal, enfim, das nossas redes sociais, é realmente trazer essa normalidade, né? Porque o mais difícil de tudo é você, tipo, você tomar uma decisão e depois você chega na roda de amigos e você não poder segurar a sua decisão. Porque às vezes é uma decisão de tratamento, às vezes é uma decisão pessoal, às vezes é uma decisão de um diagnóstico, às vezes... E são muitas explicações, né? Então, assim, a gente normalizou por muito tempo a crítica mesmo. Claro. Eu já fiz, provavelmente, né? Porque eu trabalhei no mercado de bebida também. Então, assim, para mim é muito difícil, assim. E existia muito preconceito. Então, trazer essa voz, trazer mais caras, né? Falar, cara, ó, eu não bebo, a minha opção é não beber. Não por nada, mas, tipo, a ideia de trazer a cara, de trazer a informação é libertador, porque vai ficando menos pesado, né? Vai ficando mais interessante, porque é uma escolha, gente, é a vida de cada um, é um respeito, é uma inclusão, né? Exato. Entra nesse lugar também, né? E você poder ir num bar de cerveja e não precisar consumir álcool. Exato.
Você não é... Eu acho incrível. Entendeu? Você não É o que a Mari... precisa, né? Eram água ou refrigerante, tipo, não tem outra opção, né? Então, assim... É o que a Mari até sempre bate aqui, que é a questão de uma cervejaria ter um rótulo sem álcool, um bar ter opções de bebidas sem álcool, é inclusão. Porque às vezes tem pessoas ali que elas não estão consumindo uma cerveja sem álcool ou um drink sem álcool porque simplesmente não tem a opção. Ou estão deixando de frequentar também porque não tem essa opção. Então é inclusão também, né? Totalmente. Eu sempre comparo, na verdade, a minha irmã é vegetariana. Eu falo, cara, antigamente não tinha um prato vegetariano. Você tinha que comprar uma salada e arrancar o peito de peru, sei lá, alguma coisa que tinha dentro da salada para você poder comer. Então, minha irmã comia antes de ir pro bar, tipo, ir pro restaurante. E aí eu vejo que mudou, né? Então, assim, a provocação que eu faço muito dentro do Movimento Zero é, galera, coloca. Não é que vai tirar, não é que as pessoas vão parar de beber, não é isso. Se você estiver num lugar... Eu canso de acabar com a cerveja sem álcool nos lugares, porque nem é olhado muito o estoque, às vezes, desses produtos. Porque é um lugar, assim, que eu acho que... Eu falo, cara, eu vou beber aquilo. De repente eu vejo amigos meus falando, nossa, Mari, adorei o sabor, vou beber também. Então, acaba terminando com o estoque das pessoas. Mas eu acho que é isso. Às vezes as pessoas não têm nem essa curiosidade, né? E hoje eu vejo, é mais comum, assim, você ver as pessoas tomando uma cerveja zero à tarde ou durante a semana, enfim. Eu acho que... Exato. O nosso olhar também começa a mudar, né, para isso. Não, e eu acho que eu, assim, às vezes eu vejo um pouco, que você falou sobre vegetariano, eu estava aqui me coçando para não falar, mas agora que você abriu esse parênteses, eu sou vegana. Então, assim, nossa, story of my life, entendeu? Porque o meu pensamento é exatamente esse. Eu falo assim, gente, você não precisa fazer um prato 5 estrelas Michelin para você ter uma opção vegana. E também não precisa ser salada, né? Não precisa, é isso mesmo. Então, assim, e já teve diversos casos, infelizmente, mas claro que, assim, eu falo, cara, o restaurante ele trabalha com vários ingredientes. Eu não tô falando para ele fazer um prato muito rebuscado, mas olha, você consegue fazer uma pequena adaptação? E muitos lugares falam que não. Muitos lugares falam que não. Né? E assim, entendo que tem uma cozinha, tem todo um processo, tem todo um controle de estoque. Sei que às vezes, né? Mas então já faz antes, oferece antes o prato vegano, né? Poxa, e aí você fala assim, cara, será que eu, vegana, e aí a mesma relação que eu faço para sem álcool, né? Vou optar por ir em um restaurante, em uma churrascaria? Eu, Luísa, não vou optar por ir a uma churrascaria. Sim. Mas se as pessoas que estão comigo quiserem ir e eu souber que eu vou conseguir comer, tá tudo bem. Eu acho que é a mesma coisa de uma pessoa que não bebe álcool. É isso mesmo. Às vezes a opção dela, a primeira opção dela não é ir num bar de 12 taps de cerveja. Mas se ela tá com pessoas que querem ir e ela sabe que lá tem opção para ela vai numa boa. Com certeza. Então, às vezes eu acho que as pessoas têm alguns lugares que optam, não, aqui o meu posicionamento é esse, não é esse. Gente, seu posicionamento você conta de outro jeito, você vai conseguir contar, fica tranquilo que as pessoas vão entender o que você tá querendo, a mensagem que você tá querendo passar. Mas assim, tem a opção ali, simples, né? Vai fazer com que as pessoas que frequentam, porque elas estão num grupo, se sentirem tão melhores, né? Não, e é muito louco, porque assim, essa provocação eu faço bastante, porque, e muita gente fala, nossa, Mari, encontrei um shopping zero sei lá, no interior do Rio. Aí eu falo, putz, e é muito legal, porque assim, as pessoas também vão criando esse olhar para isso, e ela falou, nossa, tem um monte de gente bebendo. Então, assim, é por falta de opção, às vezes, também, né? Eu fui recentemente num show, não tinha nenhuma água com gás. Era ou água normal, ou energético, ou o resto tudo era alcoólico. Eu falei, gente, assim, eu não tomo energético, tipo, não é uma... Nem bebi. Mas bebi 3 águas sem gás. Tipo, água sem gás também não... Né? Você não bebe coisa a mais. Gás, né? Então, assim, as opções começam a ficar muito restritas, tipo, para um olhar que eu acho que, na verdade, não é, você precisa só olhar para isso. Não, mas ter uma opção, gente, uma opção. Uma opção a pessoa já se sente incluída, né? Então, essa provocação a gente faz bastante. Até para os restaurantes terem, né? Para os bares terem essa... Com certeza. E trazerem, porque, assim, as artesanais são incríveis, assim. Para mim, eu acho que essa parte, né, de sem álcool, para mim é um negócio que eu falo, cara, se eu pudesse colocar em todo lugar, era a minha missão, assim. Então, é uma forma que a gente dá um empurrãozinho para ver se as pessoas fazem isso, né? E aí a gente, falando sobre inclusão sem álcool, é muito importante também a Luísa falar um pouco sobre uma coisa que ela fala bastante, que é sobre empreendedorismo feminino, né? Que
como é que foi? Você fundou uma cervejaria num universo totalmente masculino. Então, assim, conta pra gente assim, como foi e as ações que você fez, né, para ter mais inclusão, tudo. Juliel, eu acho que assim, eu acho que eu sempre fui feminista, assim, minha família sempre me colocou um pouco nesse lugar e eu também sempre gostei. Mas eu acho que eu fui, a minha consciência feminista, acho que ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos aí da dádiva, né? Então, eu lembro muito quando a gente relançou a marca, né? Quando a gente criou a Libélula, que foi em meados de 2015, a gente fez um evento e os jornalistas perguntavam assim para mim: é uma cerveja de mulher? Não é uma cervejaria de mulher? E eu nem entendia direito a pergunta, porque, claro, ela me soava completamente absurda, mas eu não tinha nem assim, talvez, ali... Importado com isso, né? Tipo, não é uma coisa que doía, cara, né? Mas Tipo, por que alguém está me perguntando isso, sabe? Mas eu também não tinha resposta pronta, digamos assim, né? Porque eu acho que essa consciência estava vindo. Sim, Mas, então, assim, eu acho que quando eu abri a dádiva, claro que não era muito comum, né? E várias situações, enfim, situações pequenas ali do dia a dia. Você vai numa loja de material de construção, daí a pessoa bate na porta e pede para falar com o chefe. Daí, enfim, às vezes alguém que trabalha com você também tem ali alguma dificuldade. Enfim, situações diversas e ok. Mas eu acho que essa consciência que foi vindo também junto com acho que o amadurecimento do mercado e as coisas que a gente foi identificando, né? Eu fui me juntando com outras mulheres também que trabalham com cerveja, a gente foi se conversando, se conhecendo, entendendo que muitas passavam por situações muito parecidas, e isso foi criando um movimento também de se juntar, de se fortalecer, de se ajudar, né, de se ouvir. Eu lembro que o primeiro grupo que a gente criou de mulheres cervejeiras foi um primeiro grupo que, assim, comigo acontece daí a outra pessoa de outro estado, de outra situação, de outra, uma trabalha com cervejaria, outra trabalha com serviço, a outra trabalha com bar. E todo mundo, eu também. E aí você vai entendendo, assim, era algo muito mais generalizado do que a gente estava imaginando, né? Do que cada um sozinha estava imaginando. E aí foram muitas ações, assim, que a gente foi fazendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente se preocupou na dádiva, e aí eu digo a gente, eu e o meu sócio, que virou meu sócio em 2017, que é o Vitor, sempre foi uma preocupação dos dois, de ter uma fábrica com mulheres trabalhando em todas as áreas. E a gente foi conquistando isso, né? Então, não foi do dia para a noite, mas a gente foi ali chamando mais mulheres para fazer entrevista, treinando mais, enfim, dando ali o apoio que a gente podia dar, sendo uma empresa pequena com recursos escassos, mas como a gente podia fazer para ir trazendo mais mulheres para trabalhar na fábrica, e isso aconteceu já faz muitos anos e continua acontecendo. E a gente tem muita mulher lá na fábrica. Tem dia que eu chego na fábrica, assim, tem uns 2 homens, o resto é só mulher. Bem legal. E é muito legal, assim. E aí, claro, eu acho que teve primeiro essa preocupação interna, e a gente foi depois fazendo outras ações, né, para fora. A gente fez cervejas para falar disso, fez collabs com cervejarias de mulher, a gente... Teve um evento, né, que vocês fizeram aqui em São Paulo esse ano? Foi esse ano? Foi o ano passado. A gente criou uma iniciativa que chama Criado por Elas, Liderado por Elas, que é um grupo de cervejarias fundadas, de empresas, na verdade, né? É uma forma de apoiar, divulgar, fomentar negócios liderados ou criados por mulheres. E foi muito legal essa festa, porque, de novo, era uma coisa que a gente não esperava que fosse ter tanta necessidade de ter uma festa em que as mulheres se sentiam seguras. É muito louco. À vontade, sabe? Poxa, você faz uma festa e as pessoas te dão um feedback de que, olha, eu me senti segura na sua festa. Assim, não sei se eu rio ou se eu choro, né? Sim, claro, o resultado foi maravilhoso, a festa foi muito legal, mas assim, é grave, né? Poxa, então quer dizer que essas mulheres estão indo em festa de cerveja aí há 10 anos
e não sente seguras? Claro que não, eu também não me sinto. Eu não me sentia também no mercado de vinhos, eu também não me sentia. É difícil, né? Porque, na verdade, é um lugar que você se sente vulnerável, mas é um lugar que você, principalmente quando você começa a diminuir, ou observar, ou alternar com água, enfim, você começa a ficar um pouquinho antes do negócio, as pessoas erram muito a mão. A gente normaliza muitos, né, comportamentos distorcidos nesses ambientes, né? Então, e o ambiente em si, né? Às vezes, o próprio ambiente, a estrutura, a decoração, a música, cara, é tudo pensado tão masculinizado, assim, que é surreal. E essa festa mostrou que como a gente pode fazer uma festa não masculinizada, sabe? Nossa. Com homens são super bem-vindos, tá tudo ótimo. Mas como a gente pode fazer uma festa que todo mundo vai curtir tranquilo, sabe? E foi muito legal. Vocês fizeram até um esquema do protocolo também de assédio, né? Que depois vocês distribuíram também para outros empreendedores que quisessem usar nos seus bares, né? A gente fez uma ação com uma empresa que chama Livre de Assédio, e essa empresa, ela treina, assim, entre muitas coisas, mas ela treinou a equipe que trabalhou no nosso evento. E então a gente garantiu que a equipe toda, de todas, assim, tanto a equipe de bar, equipe de segurança, enfim, bombeira, porque era mulher bombeira e tal, a gente garantiu que todo mundo estava apto a agir em alguma situação como essa, né, de assédio. Então, a gente fez essa parceria com a Livre de Assédio, e aí o que a gente também fez esse ano, a gente não fez uma festa nesse ano, mas a gente está fazendo algumas inserções desse projeto em outros eventos. Então, para também levar essas cervejarias, não só num momento especial para a gente, mas para mostrar em outras situações onde o foco não é nosso, mas falar, olha, a gente está aqui, tem aqui, vamos olhar para isso, né? Então, a gente participou com esse projeto do IPA Day, que é uma festa do IPA Day São Paulo, uma festa super grande, importante, já que existe há muitos anos, com algumas cervejarias, se não me engano, foram 8 cervejarias criadas por mulheres que participaram desse evento. A gente participou agora do Mundial de la Bière, que é um evento que acontece no Rio, também com 8 cervejarias de vários estados do Brasil. E agora a gente vai participar da Feira do Empreendedor do Sebrae. Em novembro também vamos fazer um evento para o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é dia 19 de novembro. Então, a gente está fazendo algumas inserções e alguns eventos um pouco menores esse ano, mas para continuar levando aí esse projeto adiante. Que legal. Bem legal, muito legal mesmo, dar luz a um tema que é muito importante mesmo, assim, então parabéns demais aí pela iniciativa. Obrigada. É muito legal porque respinga. Acho que tudo que a gente vai fazendo, que parece pequeno, respinga, assim, né? Vai entendendo, assim, as pessoas, na verdade, vão observando, né? Trazer essa luz mesmo é muito importante, porque vai chegando a mais ouvidos, né? E esse projeto, você vê que o nome dele não é nem assim, cervejarias criadas por mulheres, é negócios. Então, hoje a gente está ainda no mercado cervejeiro, né? A gente está conversando mais com isso, mas a gente quer estamos tentando fazer essa ponte com outros negócios, né? Com outras empresas, outras startups, outros empreendimentos que também são, né, enfim, criados e liderados por mulheres, para também trazer esse tema do empreendedorismo feminino, né, de mostrar que as mulheres podem empreender, tem toda a capacidade do mundo, que é óbvio, mas às vezes a gente tem que falar, né? E também a gente precisa se apoiar, né? Eu acho que quanto mais a gente souber dos negócios umas das outras, a gente consegue valorizar, né? Apoiar, optar por comprar, por contratar, por divulgar, né? Esses negócios, e isso ajuda bastante aí nos ajudamos. Com certeza. E agora, é um de pertencimento gostoso, né? Além de tudo, né? Uma vulnerabilidade. E agora, olhando para o futuro, o que você enxerga da Dádiva nos próximos anos? Zuriel, eu acho que assim, a gente está nessa tendência aí de falar mais de sensações, né, de memórias, de coisas que fazem a gente sentir, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que a gente começou esse ano,
mais explicitamente, mais com esse foco, e isso a gente vai continuar. Eu acho que criar essas pontes com outros setores, com outros segmentos, é importantíssimo, né? A cerveja artesanal está cansada de falar que a gente precisa furar a nossa bolha, então é essencial que a gente converse com outros mercados, seja comercialmente falando, então estando mais em restaurantes, em lojas, no varejo, mas também fazendo parcerias com outras empresas, né? Com outros segmentos, com outras... levando para públicos que não são ali, né, que não é o público cervejeiro, que não é o público que já conhece a gente. Eu acho que esse é o maior desafio nosso. Eu acho que essas que seja via collab, via, enfim, eventos, via projetos de empreendedorismo feminino, acho que tem várias formas aí da gente furar essa bolha. Acho que esse é o nosso principal desafio aí para os próximos anos. E aí, geralmente, a gente gosta de fazer uma reflexão final. Tem algum grande sonho que você ainda gostaria de realizar com a Dádiva? Você já falou sobre o futuro aqui, mas tem algum sonho específico que você gostaria de realizar? Olha, eu acho que assim, eu gostaria de ver a Dádiva, eu acho que talvez eu vá ser um pouco repetitiva, mas assim, nesses lugares não cervejeiros. Né? Enfim, é um sonho bem concreto, talvez, mais um objetivo do que um sonho, né? Mas eu acho que ver a Dádiva rompendo mesmo essa bolha, né? Assim, até hoje, né? Acho que é normal, mas assim, se eu sento num bar e a pessoa na mesa do lado que eu não conheço pede uma Dádiva, eu fico assim com um orgulhinho, assim. Ela gostou. Pede mesmo. Então, assim, acho que meu sonho é chegar no varejo, no supermercado e ver que a Dádiva está lá na prateleira e está girando e está saindo, né? Enfim, varejo ou outros mercados, mas eu acho que ver a cerveja artesanal mais difundida, né? Acho que esse é o nosso sonho aí como mercado, como marca, como cervejaria. Que legal. Com certeza. Sensacional. Luísa, gostaria de agradecer assim, imensamente você ter aceito o convite de estar aqui batendo papo com a gente. Tenho certeza que sua história como empreendedora, a história da Dádiva, vai inspirar muitas mulheres a empreender, vai inspirar muitas pessoas a querer conhecer a marca também. Então, assim, queria te agradecer bastante por ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. Imagina, Zuriel, obrigada. Mari, obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês, por levarem essa mensagem importante e esse caminho que é possível e pode ser muito gostoso, muito saboroso. Com certeza. Muito obrigada, Lu. A gente fica muito feliz assim, de trazer várias vozes justamente por causa disso, né? Porque a gente às vezes imagina sempre um setor cervejeiro, homem, a gente fica sempre quebrando algumas barreiras, e acho que mesmo que a gente traga assuntos diversos aqui, né, assim, a gente sabe que as pessoas vão escutar com carinho e vão entender e vão conhecer mais a marca. Enfim, a gente também normalmente deixa nas descrições aqui todas as informações do que a gente falou por aqui, para ficar mais fácil para as pessoas te encontrarem também, enfim. A Lu faz hoje bem o chão da fábrica também, né? Ali, Lu, né? Você também bota a mão na massa ali bastante, mas se as pessoas tiverem alguma dúvida, enfim, para entrar em contato com você. Mas sim, muito obrigada. Com certeza. Obrigada a vocês. Lembrando, né, que você que está escutando ou está vendo aqui o podcast, para não deixar de curtir aqui o nosso episódio, comentar, que a gente gosta bastante de comentar, a gente está sempre de olho, sempre respondendo, e também compartilhar com alguém que você acha que vai fazer sentido esse conteúdo. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, a Luísa, você encontra lá na Cervejaria Dádiva, eu no Zuriel, no Sóbrio Curioso, e a Mari no Movimento Ponto Zero. Então a gente termina mais um episódio e até semana que vem. Um abraço aí para vocês.